Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de me ter dado esta entrevista exclusiva para completar um jornalismo de investigação que eu já venho fazendo, que comecei na Luanda Antena Comercial, LAC. Muito obrigado por essa entrevista exclusiva. Ernesto João Manuel, que é o comissário municipal eleitoral da Quissama por parte do Partido UNITA, conforme também já se falou. Eu sei que deu uma conferência de imprensa hoje, podia fazer de forma muito resumida o que é que disse. Muito obrigado. Quero saudá-lo em primeiro lugar e dizer que estou bastante satisfeito por poder estar consigo, caro jornalista Carlos Alberto. Também estou, para além de satisfeito em poder estar consigo, por um lado, apresentar os meus sentimentos de solidariedade por ter sido afastado do órgão a que pertencia, por ter publicado uma matéria que fazia referência ao meu nome. Eu aceitei e conceder-lhe essa entrevista porque, para além de me solidarizar com o senhor jornalista, senti a minha alma tocada por estar a ser usado de forma pouco correta e para atingir determinados fins, que não são os fins que devíamos certamente considerar bons para todos, para a nossa Angola, para a Angola que pretendemos democrática. Muito obrigado. Relativamente à conferência de imprensa que dei hoje aos órgãos de comunicação social, aos vários órgãos de comunicação social, devo destacar que fui apanhado de surpresa esta manhã quando vi o meu nome estampado nas primeiras capas dos jornais O País e o Jornal de Angola, denunciando o meu nome como sendo um indivíduo que fez duplo registro e que está a ser aproveitado pelo Partido UNITA para alegar que há falha no sistema. No uso do direito de resposta, entendi dirigir uma carta aberta ao Sr. Ministro da Administração do Território, de uma vez que o assunto do conhecimento público foi trazido ao público por meio do Ministério da Administração do Território. E o Jornal de Angola, por aquilo que podemos ver, diz que o cidadão Ernesto João Manuel, nesse caso você enquanto cidadão, fez duplo registro e que foi usado pela UNITA como prova de alegada falha do sistema que permitia a qualquer cidadão fazer mais de um registro eleitoral. O que tem a comentar em relação a isto? Devo dizer que os quadros angolanos colocados em diferentes áreas do nosso governo, do nosso Estado, entendo que deviam pautar, em certa medida, a sua conduta a favor da paz, da liberdade e da democracia do país e não subverter os factos, porque num lado são jogadores e no outro lado são árbitros ao mesmo tempo. Dizer que eu quero passar ao seu jornalista, antes de ir na profundidade da sua pergunta, ler um bocadinho a carta aberta ao Sr. Ministro Burni de Sousa, Ministro da Administração do Território. Esteja à vontade. Para poder, então, estarmos mais bem situados. Luanda, 20 de abril de 2017. Sua Excelência, Dr. Bonito de Sousa, Ministro da Administração do Território. Luanda, Excelência.
A edição número 14.373, de 20 de abril do Jornal de Angola, traz na sua primeira página uma notícia promovida pelo MAT que ofende a imagem e o direito ao bom nome do signatário. Por se tratar de uma notícia tendenciosa que distorce os factos envolventes e aparenta pretender envolver o signatário em matéria controversa que é objeto de disputa entre partidos políticos, cumpre-me prestar os seguintes esclarecimentos. O signatário é o Comissário Municipal Eleitoral da Quissama, designado pela Resolução número 24/15 de 30 de dezembro da Assembleia Nacional. Efetuou o seu registro no dia 26 de outubro de 2006 na localidade de Bom Jesus, município de Colibé. Portanto, o primeiro registro. Ponto 2. No dia 9 de novembro de 2016, o signatário, no exercício das suas funções de supervisão dos atos de registro eleitoral executados pelo Ministério da Administração do Território, coordenou o grupo da Comissão Municipal Eleitoral da Quissama, que efetuou visitas de constatação às brigadas que trabalhavam na Mochima Sede e no bairro Catondo, nos termos ordenados pela Diretiva número 1 da Comissão Nacional Eleitoral /2016. 3. No decurso da visita, à brigada na Mochima Sede, o signatário constatou que a mesma estava na posse de dezenas de cartões de eleitor cujos titulares não estavam presentes. Das indagações feitas e da análise visual dos cartões, constatou existirem 3 cartões com a mesma fotografia e nomes diferentes. Os números também eram diferentes. Certamente falo-ei chegar a cópia dos referidos cartões encontrados. Ponto 4. Os factos constatados naquela visita foram devidamente relatados às entidades competentes por via do relatório que o signatário elaborou na altura, por configurarem indícios de atos ilícitos previstos e puníveis nos termos das disposições no artigo 39º da Lei do Registro Eleitoral Oficioso, Lei 8/15 de 15 de junho. 5. No mesmo dia 9 de novembro, o signatário decidiu atualizar ali mesmo, na Mochima Sede, a morada constante do seu próprio registro. Estava acompanhado de seus colegas e do Sr. João Miranda da Costa, também conhecido por Jonce, diretor municipal dos registros da Quissama. Não conseguiu fazer a atualização porque o sistema não reagia durante mais de 1 hora. 6. Após diversas tentativas da brigada e consultas telefônicas neste caso da brigada com o MAT, o signatário foi informado pelo brigadista de serviço, de nome Ângelo Cavuquila, que os seus dados não constavam do sistema, pelo que deveria aguardar o contacto do MAT, porque havia uma falha de comunicação no sistema que não permitia fazer a atualização do seu registro. 7. Esta informação foi corroborada pelo senhor diretor municipal dos registros, que estava presente. Este acrescentou que, de facto,
o sistema tinha uma falha no tratamento dos dados recolhidos no período compreendido entre 25 a 31 de outubro de 2016. Todos os cartões emitidos nesse período, disse, tinham falhas na inscrição da data do nascimento ou na data da emissão do cartão ou ainda nos distintivos de segurança. 8. Como o cartão do signatário foi emitido no dia 26 de outubro, o signatário decidiu aguardar pelo contacto do MAT conforme sugerido. Não houve qualquer contacto do MAT até ao dia 21 de dezembro, data da última visita do signatário à brigada na Moshima Sede. 9. O signatário admitiu ainda a hipótese de se tratar de uma falha na comunicação com aquele posto específico de registro. Visitou, por isso, outras brigadas durante os meses de novembro e dezembro, designadamente na Ingombota e no Camama. Como os seus dados fornecidos no dia 26 de outubro continuavam a não aparecer no sistema, todos os agentes do MAT aconselharam o signatário a efetuar um novo registro. 10. No dia 21 de dezembro, contactado o diretor municipal de registro da Kisama, este também confirmou a medida sugerida pelos outros agentes do MAT e instou o signatário a efetuar de imediato um novo registro, de preferência no outro local. 11. Foi assim que no dia 30 de dezembro de 2016, o signatário dirigiu-se à brigada fixa junto à então administração municipal de Belas para efetuar um novo registro. Posto lá, o signatário informou o chefe de brigada da sua situação, forneceu os mesmos dados de identidade e mostrou o seu cartão de eleitor. Novamente, foi informado que os dados não constavam do sistema e que deveria efetuar um novo registro. Assim procedeu ali mesmo. 13. Portanto, Excelência, estas foram as razões que levaram o signatário a proceder em boa fé e segundo orientações do próprio MAT a um novo registro. 14. Porém, passados cerca de 100 dias, no dia 11 de abril de 2017, no período da manhã, o signatário recebeu um telefonema do Dr. Antônio Lemos, diretor nacional do MAT, a convocar para um encontro a ter lugar no dia 13, às 10 horas, no quarto andar, edifício do Ministério da Administração do Território do Bairro, no município de Talatona, para esclarecer as razões da duplicidade do seu registro. Na tarde do dia 11, porém, o signatário telefonou para saber se podia esclarecer tais razões por telefone ou alterar a hora do encontro por razões de conflito de agenda. O senhor Antônio Lemos respondeu que iria voltar a telefonar mais tarde, o que não chegou a fazer. No dia seguinte, de manhã, porém, o signatário telefonou ao Dr. Lemos, que já estava a caminho do MAT para o encontro. Este informou que o encontro já não era necessário porque as dúvidas que tinha estavam esclarecidas. 15. Lamentavelmente, estes factos envolventes terão sido omitidos da informação que terá sido prestada a Vossa Excelência sobre o assunto. 16. O signatário lamenta o facto de o cumprimento do seu dever de registro em boa-fé e aconselho das autoridades competentes ter sido retirado do contexto real e utilizado para fins diversos da necessidade real de esclarecer e resolver as razões da falha do sistema. 17. E por último, nesse processo, o signatário repudia o mau uso da sua imagem e a ofensa ao seu bom nome feito pelas estruturas do MAT, Ministério da Administração do Território, que Vossa Excelência superiormente dirige. Solicito respeitosamente que esta situação seja reparada. Portanto, esta é a carta aberta que penso que já estará na mão do Sr. Ministro, para dizer que, em face de toda esta situação, e como cidadão,
angolano, devo dizer-lhe, já indo diretamente à sua resposta, que o sistema tem falhas graves. Por isso, entendo que a fragilidade do sistema, ou melhor, da base, o sistema que comporta a base de dados, que é o BDCM, pode sim ser manipulado. Deixa-me lhe dar um exemplo concreto. Os bilhetes de identidade agora são tratados com base em dados, com base em tecnologia de ponta. Os dados são biométricos. Qualquer cidadão que vai a uma loja de registros ou tratar o bilhete de identidade, basta meter a sua impressão digital na máquina que faz o registro, que reconhece os dados do cidadão, o computador dá-lhe automaticamente a informação toda sobre os dados desse cidadão. Isto não aconteceu no caso do MAT, que está praticamente a usar a mesma tecnologia. Porque as pessoas, quando vão registrar-se para ter o cartão, passam o seu polegar, passam os dedos naquela máquina para reconhecer a sua identificação. A impressão digital. A impressão digital. Se o sistema detectava duplo registro, como disse o Sr. Secretário de Estado, Adão de Almeida, por que razão não detectou quando passei o dado pela segunda vez? E foi armazenar os meus dados pessoais, e os mesmos dados pessoais não saíram completamente no primeiro cartão de eleitor, porque se constatar o meu cartão de eleitor, não consta lá a data do nascimento. Neste caso, no segundo cartão ou no primeiro? No primeiro cartão. E se notar no primeiro cartão, que eu posso aqui mostrar ao senhor jornalista, os distintivos de segurança são diferentes. O primeiro cartão leva 5 insígnias, 1, 2, 3, 4, 5. O segundo cartão leva apenas a nossa roda, penso que é a roda dentada, com a katana, etc, etc. Qualquer cidadão atento percebe que alguma coisa ou vai mal ou deve ser devidamente esclarecido. Portanto, eu não quero entrar muito nos detalhes profissionais, até porque já foi publicado e muito de que sou comissário eleitoral. O nosso regimento IT interno não permite que se façam revelações de dados relativos aos nossos trabalhos, mas a Lei 12/12 de 13 de abril, no artigo 43º, ponto 2, a linha A, diz o que vou passar a citar para o seu jornalista. Os membros da Comissão Nacional Eleitoral não devem, direta ou indiretamente, apoiar ou opor-se a qualquer matéria eleitoral em disputa pelos candidatos dos partidos políticos ou das coligações de partidos políticos, sem prejuízo de pronunciamento quando esteja em causa o seu bom nome ou a imagem e o bom desempenho da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, era só para esclarecer que esta minha entrevista enquadra-se no âmbito deste preceito legal, para que amanhã o seu secretário de Estado não venha dizer que o senhor está a fazer comentários enquanto membro da Comissão Nacional Eleitoral. E eu queria saber, faz aqui um discurso onde relata que fez o seu segundo registro porque durante a realização do primeiro teve alguns constrangimentos e por isso foi fazer o segundo e foi aconselhado para o fazer, e eu gostava de saber o que é que aconteceu afinal. Como um militante da UNITA, e a UNITA está na oposição e que quer mostrar a toda a sociedade que eventualmente a base de dados do MAT não é assim tão fiável quanto se diz, fez estes registros propositadamente para que se comprovasse que a base de dados do MAT não é fiável, ou foi por mero acaso e aproveitou o facto de ser militante da UNITA para denunciar? Vamos destrinçar as coisas. Primeiro, todo cidadão angolano tem o direito e o dever de cidadania de proceder ao seu registro eleitoral.
não está aqui em causa o facto de ser pertencente a um determinado partido político. Não é este o caso. O que eu entendo é que aqueles que estão a conduzir o processo de registro eleitoral têm conhecimento, do meu ponto de vista, da fragilidade do sistema. Estão a ser pressionados pela situação do país e dos outros concorrentes a mostrar que o processo é credível. E certamente estão a procurar bode expiatório para poder fintar, é o melhor termo que posso usar, a opinião pública nacional e internacional do que o processo é credível, etc, etc, etc. Não é por ter sido tão unido. Repare, eu disse aqui que no dia 9 de novembro, no exercício das minhas funções de supervisão dos atos do registro eleitoral executados pelo MAT, é preciso não se esquecer o seguinte. No Jornal de Angola está estampado a notícia de que Ernesto João Manuel é da UNITA primeiro e da Comissão Eleitoral da Quissama. O que é que o seu secretário de Estado pretendia chamar a atenção com esta informação? O que é que o Jornal de Angola, o que é que o jornal O País pretendiam fazer com esta informação? Deixa-me dizer uma coisa. Todos os membros da CNE foram indicados por partidos políticos. Então, o MAT não sabe. Os angolanos não sabem. Era preciso ser o seu secretário de Estado para se justificar da fragilidade do sistema, apontar que o comissário é que veio dizer isso e o partido político está a aproveitar-se do facto. Vamos aos factos e vamos deixar os partidos políticos à parte. Dizer que no âmbito ou no exercício das minhas funções de supervisão, detetei que haviam algumas inconsistências na base de dados. Porquê? Porque naquele preciso momento as questões foram tratadas no âmbito das minhas funções. E atenção, a lei diz que os comissários, no exercício das suas funções, não devem ser condenados pelas opiniões que expressam no âmbito do seu trabalho. Ora bem, o que tratei no âmbito da CNE foi tratado no âmbito da CNE. Ora, depois tive a necessidade de atualizar a minha morada. Porquê? Porque eu, neste preciso momento, estou a mudar para a Quissama e vou voltar na Quissama e também trabalho na Quissama. Tive a necessidade de ir trocar, atualizar a minha morada. Então aproveitei aquele momento para trocar, atualizar. É assim que constatei que havia uma falha no sistema. Porquê? Porque quando dei o meu cartão ao brigadista Ângelo Cavoquila, que era por conseguinte o chefe de brigada, ele ao passar, o nome não aparecia. Não aparecia dado rigorosamente nenhum. Depois, eles é que me disseram, ligaram lá para os seus chefes, etc, etc, e mesmo assim, nada disso se visualizava. Fui aconselhado a visitar outros sítios e filo, fui às Ingombotas, fui ao Camama, etc, mas não se visualizava rigorosamente nada. Até que depois o diretor dos registros, o senhor João Fernando Miranda da Costa, conhecido por João, disse a mim e outros que também ouviram, de que o sistema tinha problemas no período entre o dia 25 de outubro a 31 de outubro. Todos os cartões emitidos naquela época tinham problemas e tinham de ser trocados. Porquê? Porque não constam da... Essa informação foi prestada pelo diretor municipal dos registros, não fui eu que o disse. Estas informações constam do relatório apresentado às entidades competentes. Portanto, eu estou em crer que quando o senhor secretário de Estado disse
que tem informações desde o dia 9 de setembro, está-se a referir a esse relatório, e ele tem este relatório de certeza absolutíssima. Porque não pode ter só a informação de que eu estive lá e não ter o meu relatório do trabalho de supervisão. Não pode ser. Então, que leia. Eu quero desafiar o seu secretário de Estado a apresentar o relatório de trabalho sobre as matérias de supervisão efetuada, se vamos ter que abrir tudo. Porque é verdade que o sistema tem falhas. E eu estou em crer que o jornalista que publicou a matéria no jornal O País, aonde fazia referência do que disse o Nalito Equico e etc, etc, que são matérias de cariz político. Ele fez uma declaração, não sei em que contexto fez, se fez na qualidade de cidadão, mas ela que diz fez na qualidade de dirigente político. Que diz o Jornal do País de quarta-feira, neste caso do dia da edição de quinta-feira, na edição de 20 de abril de 2017, conforme diz, o Jornal do País escreveu que a reação da UNITA, e passo a dizer, o secretário regional da UNITA no município de Belas, Nelito da Costa Equique, participante no encontro, neste caso do MAT, afirmou que você, Ernesto Manuel, é comissário nacional eleitoral do seu partido, referiu não ter havido tentativa de descredibilizar o processo, mas sim provar que o sistema não era fiável e de tentar alertar as autoridades eleitorais no sentido de corrigir todas as falhas que se verificaram durante o processo em que cidadãos estrangeiros adquiriram o registro. No fundo, vem aqui dizer que aconteceu isto por mero acaso, mas que a UNITA aproveitou este facto para provar que o sistema não é fiável. Eu já respondi à questão, disse-lhe que quando essa questão foi constatada, eu informei as entidades competentes. E estou em crer que as informações que prestei... Foi feito um relatório oficial, escreveu... Deixa-me cá situar as coisas. Quando se fala de que a UNITA fez um aproveitamento, o secretário de Estado também fez um aproveitamento. Porque ele disse publicamente na rádio de que tem informações desde o dia 9, da supervisão que fizemos no dia 9, de que estamos a falar da detecção desta situação. Por isso, não fica bem aos players que estão neste jogo quererem ser árbitros e jogadores ao mesmo tempo. Deixa-me dizer, eu estou em crer que o partido UNITA fez os seus pronunciamentos na qualidade de também jogador. Mas não podemos misturar o trabalho dos políticos com a Comissão Nacional Eleitoral. Não é nada disso. Aquilo que a UNITA está a dizer e que de forma reiterada a imprensa está a dizer é uma forma de manipular e distrair a opinião pública. Quero repetir, o sistema informático da base de dados de cidadãos maiores de idade tem problemas sérios e podem ser manipulados. Repare, eu vou dar outro exemplo. Na altura que fui tratar o segundo cartão, a base de dados não detectou que eu estava lá inscrito. Porque se tivesse detectado, o brigadista não emitiria-me o segundo cartão. Então, como é que o seu secretário de Estado pode explicar essa situação? Mas os dois cartões são verdadeiros. Os dois cartões são verdadeiros, estão aí os cartões. Foram emitidos pelo MAT. Então, mas como é que o MAT quer acusar um cidadão? Porque, repara, eu tenho aqui um outro aspecto importante para dizer. Na minha condição, há milhões de angolanos. Acha que há muitas pessoas com duplo registro? Há muitas pessoas na minha condição. Porque, repara, no período em que eu fui tratar o meu cartão de eleitor, muita gente estava lá a tratar. Imagina que eu fui tratar no Icolibengo naquele dia. Imagina quantas pessoas estavam pelo país inteiro a efetuar o cartão, a efetuar prova de vida ou a tratar o cartão de eleitor pela primeira vez. E o sistema falhou. Quantos cartões de eleitor estão emitidos naquela situação? A informação que tenho, porque também sou jornalista,
A informação que tenho é de que foi reconhecido isto, mas foi orientado para que não se dissesse a ninguém para não atrapalhar o andamento do processo. Portanto, se é verdade que o sistema é credível, por que razão é que não detectou quando voltei a passar o dedo pela segunda vez os meus dados? Por que é que se está a atribuir essa responsabilidade a outra pessoa? A responsabilidade não é de ninguém. É de quem está a conduzir o processo. Ainda na reação da UNITA, segundo escreve o jornal O País, a Quick disse também que antes o MAT dizia que não era possível um cidadão ter 2 registros e a UNITA conseguiu, por seu intermédio neste caso, conseguiu provar que afinal é mesmo possível haver duplo registro, porque eu estive na conferência de imprensa em que a UNITA apresentou estas provas e peguei na cópia do seu bilhete e na cópia dos 2 cartões eleitorais e eu próprio fui o jornalista que fiquei lá a duvidar e inclusive perguntei à deputada Mihaela Weba se não se tratava de 2 cartões falsos. Inclusive até aventei a hipótese de serem cartões eventualmente não emitidos pelo MAT. Eu fui o jornalista que fiquei lá a discutir com os deputados, porque de facto questionei e levantei. Aliás, a minha investigação jornalística surge justamente por aí, porque a deputada mostrou-me que os 2 registros estavam na base de dados e nós podemos confirmar. Eu gostava que mais uma vez pudesse dizer: os 2 cartões são mesmo verdadeiros, os 2 cartões foram emitidos pelo MAT, há a possibilidade de duplo registro e o MAT não quer assumir. Eu gostaria de reafirmar aquilo que já disse. Eu tenho que observar o princípio da observância, a observância do princípio da imparcialidade. Primeiro, neste preciso momento que lhe falo, não posso me pronunciar em nome das declarações que os partidos políticos fazem. Eu devo falar concretamente daquilo que está relacionado comigo, primeiro como cidadão, e depois da referência que fazem como comissário. E os meus pronunciamentos vão sempre no sentido, primeiro, de defender a minha imagem, o meu bom nome e da instituição, que se for o caso, que eu represento, e não mergulhar naquilo que são os pronunciamentos dos partidos políticos. Mas eu queria só aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte: se o seu jornalista está a investigar esse caso, não fale apenas com o Ernesto João Manuel. Vá investigar outras pessoas que fizeram esse registro neste período. Eu não sei por que razão é que o Ministério da Administração do Território, por exemplo, deixa-me cá dar-lhe um outro exemplo concreto. De 5 a 19, eu ouvi, porque sou um cidadão atento. 19 de que mês? De 5 de abril a 19 de abril, o MAT está a proceder à atualização, qualquer coisa, reclamações, etc. Se notar, a notícia que interessa menos à população é o que está a sair nos jornais. Isto não foi muito divulgado, como, por exemplo, está a ser divulgada esta notícia. Por que razão é que lhe digo isso? Eu estou preocupado, como cidadão angolano, que o processo decorra também bem. Queremos todos que isso corra bem. Agora, vir dizer que a UNITA falou, porque o senhor Ernesto disse não. Vamos devagar e com calma. Vamos esclarecer os fatos para não atrapalhar a opinião das pessoas. O senhor do MPLA, ou da UNITA, ou da CASA, ou do PRS, todos são angolanos. Nós devemos pautar a nossa conduta observando a lei e a legalidade. Não posso fazer pronunciamentos nem responder comentários provenientes, ou então retomar aquilo que disse o jornal, porque aqui é uma faca de 2 gumes. Eu penso que os pensadores do MAT que têm por interesse criar aqui alguma situação menos boa para atingir determinadas pessoas que, do meu ponto de vista, são incômodas nesta situação, é focar em questões que pode levar, por exemplo, no meu caso, o comissário a escorregar e talvez ser apontado em como violou as normas deontológicas da Comissão Nacional Eleitoral. Para dizer que sobre o que estamos a falar,
Há um relatório feito destas irregularidades. O relatório foi feito em que dia? Foi feito no mesmo dia de que o ministro fez referência. O senhor secretário de Estado fez referência, desculpa-me. O senhor secretário de Estado referiu-se ao dia, tem conhecimento desde 9 de novembro. É verdade que se tem este relatório, se recebeu esse relatório e recebeu o meu relatório, então está informado. Era bom, quero pedir que sobre a questão que me coloca da fiabilidade do sistema, eu quero reafirmar-lhe que é frágil. Eu sou a favor de que a base de dados seja auditado. Por que é que vai se esconder? Se há já a começar este tipo de situações, que vai ou não vai, qual é o receio que tem o Ministério do Estado do Território, ou então aqueles que são players, de mostrar aos outros que lá está? O país escreve também nesta notícia que você fez 2 registros. O primeiro foi feito no dia 31 de outubro de 2016, que usou o número de eleitores 74.638.31.0. O segundo ato, a 7 de dezembro do mesmo ano, fê-lo na Bahia, no bairro Zingambá de Camama, município de Belas, também em Luanda, e utilizou o número de eleitores 74.821, 6.891.0, a 29 de dezembro. Mas diz também aqui que o sistema considerou válido o último registro. Quer dizer que a base de dados excluiu o seu último registro, porque, por aquilo que sei, e na primeira investigação que fiz, quando a UNITA deu uma conferência de imprensa, eu pude constatar com a deputada Mihaela Weba que os 2 cartões estavam lá ainda, pelo menos naquela altura, na base de dados do MAT. Há aqui também uma contradição que eu noto: não pode ter havido esta exclusão, e aqui estou a dar uma opinião formada porque eu estava lá e fui o jornalista que insistiu para que nós pudéssemos apurar isso. Há aqui também uma informação que não é verdadeira. Para que quem tende a explicar sobre como tudo está a andar é o Ministério do Estado do Território. O secretário de Estado, Dr. Adão de Almeida, tende a ter a humildade de esclarecer como vai este processo. Porque é verdade, sim, que eu tratei 2 cartões de eleitor no período de referência, mas não fiz duplo registro de má-fé. Eu fui aconselhado pelo MAT a tratar outro cartão, primeiro porque o sistema não estava a reconhecer o cartão que eles próprios emitiram, certo? E na base de dados, segundo, eles não constava nada e aconselharam-me a tratar o cartão e tratei. Portanto, não houve aqui má fé. Agora, há aqui uma outra questão. Para se tratar o cartão de eleitor, o cidadão exibe o seu bilhete de identidade, passa a impressão digital numa máquina que reconhece a autenticidade do dono do bilhete de identidade para emitir o cartão. Eu pergunto, como foi possível o cidadão Ernesto? Será que em Angola só o cidadão Ernesto João Manuel é que fez o duplo registro? Mas é preciso não nos esquecermos das declarações recentes das mesmas entidades que disseram que a base de dados está a corrigir os duplos registros. Em que circunstância aconteceram os duplos registros? Tem que se explicar. Tem que perguntar ao seu secretário de Estado em que circunstância aconteceram os ditos duplos registros de que está apagada a base de dados, por um lado. Por outro lado, por que razão eu gostaria de ver estampado no jornal O País, no jornal de Angola, o nome de todos os angolanos que fizeram duplos registros. E depois procurei identificar se são todos da UNITA, se são do MPLA, quantos são da UNITA e quantos são do MPLA. Na verdade, a base de dados não reconheceu o cartão que me emitiu em outubro. Não reconheceu. Não reconheceu quando eu estive lá. Está a reconhecer só onde estão os indivíduos do MAT, onde não tem, desculpa que eu diga, onde não tem supervisores, não é verdade? Onde não tem fiscais dos partidos políticos, onde está uma entidade do Estado a verificar. São eles que estão a passar essas informações cá fora, mas essas têm de ser confirmadas. Para serem confirmadas, têm de ser auditadas. Por isso, acho que aqueles que têm se pronunciado a favor de que a base de dados tem de ser auditada, do meu ponto de vista, deve-se lhes dar a oportunidade de auditar para também dissiparmos, porque afinal de contas eu também
entro no rolo daqueles que estão no sistema que de certa forma não sei. Agora não sei se ele aqui no jornal O País vi que há uma certa data que diz que foi validado o meu último registro, mas não tenho certeza que aquele registro está lá, porque segundo a informação que eu tenho do próprio MAT, aquilo não apareceu no sistema. Como é que depois apareceu? Então isto quer dizer que os dados que o próprio MAT recolhia dos cidadãos ficavam armazenados num aplicativo diferente daquele que agora está exibido. É a minha conclusão. Posso estar errado, até prova em contrário. E também queria saber, o MAT, o Jornal de Angola põe aqui o título que o MAT denuncia duplo registro, mas se diz que este duplo registro foi feito em novembro do ano passado e que fez um relatório que fez chegar ao MAT, então não é o MAT que denuncia, é o senhor Ernesto que fez o relatório e fez chegar ao MAT. Quem fez a denúncia pública não fui eu, foi o MAT. Quem esclareceu essas questões que levou o MAT a fazer os pronunciamentos não foi o cidadão Ernesto João Manuel. Eu, no exercício das minhas funções, é uma obrigação, vai trabalhar e apresenta relatórios ao chefe. Eu apresentei os meus relatórios daquilo que constatei. Agora, no ano passado? No ano passado. Estou a falar da supervisão do dia 9 de novembro. Nesta altura, se o senhor Adão de Almeida está a dizer que tem estas informações de novembro, a UNITA também aparece e diz que coisa, então é uma disputa entre a MPLA e a UNITA. Isto não é um caso da CNE. Não é verdade? Se o senhor secretário de Estado, que é político do MPLA, o jornal também faz referência ao Nolito Cuico, que é político da UNITA, estão a disputar informações colhidas de fontes, sei lá como. Então é só para ver que essa é uma disputa